para o seu poder, protegidos, abençoados, desfrutando seus cuidados. Deus nos guarde pelo seu poder, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus nos guarde em sua. Deus nos guarde para o seu louvor, consolados e contentes, achegados sempre aos crentes. Deus nos guarde para o seu louvor, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus nos guarde em sua. Deus nos guarde bem no seu amor, no trabalho glorioso, para o dia venturoso. Deus nos guarde no seu amor, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus nos guarde em sua. Deus é fiel, acima de todas as coisas. Eu sei que meu Deus é fiel. Deus é fiel, acima de todas as coisas. Eu sei que meu Deus é fiel. Muitos problemas, em meio às lutas sem fim, por entre muitos dilemas que se apresentam pra mim. Às vezes eu posso passar uma noite inteira a chorar, mas sei que meu Deus logo pela manhã fará novamente o sol brilhar e encherá de alegria os meus lábios e o meu coração de louvor. Assim vou descansar, sim, eu vou confiar no seu grande e imenso amor. Deus é fiel. Deus é fiel, acima de todas as coisas. Eu sei que meu Deus é fiel. Declaramos juntos como igreja, mesmo separados. Deus é fiel,
coisas eu sei que meu Deus é fiel. Do Senhor me vem a inspiração, é louvor do alto no coração, que me faz viver em adoração em todo tempo. Da palavra vem a revelação, que me faz viver em comunhão, e minha alma uma nova canção em todo tempo. Tu és meu Deus, te louvo, és meu Deus, te amo. Cada dia entoarei um cântico novo. Tu és
assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro, declaramos juntos. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, Derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa.
Olá, gente querida, bom dia. Quero saudá-los com a paz de Cristo e também com a palavra lema para esta nova semana que iniciamos. Dia de hoje, 25 de outubro, a senha diária nos propõe 2 Timóteo 4,18, onde lemos: O Senhor me livrará de todo o mal e me levará em segurança para o seu reino celestial. A Ele seja dada a glória para todo sempre. Amém. Essa palavra final da segunda carta de Paulo a Timóteo, ele narra ainda, conta um pouquinho um episódio bastante difícil na vida dele. Quando num processo amigos o abandonaram e ele ficou sozinho literalmente, mas ele coloca que o Senhor não o deixou. O Senhor esteve ao lado dele até o fim, amparando, consolando, dando-lhe sabedoria para fazer sua defesa. E ele conclui então esse episódio da vida dele, o que é lema para nós: o Senhor me livrará de todo o mal. E Ele me levará em segurança para o seu reino celestial. Eu creio que essa tem sido a nossa experiência com o Senhor. Um Senhor que cuida, um Senhor que guarda, um Senhor que orienta, um Senhor que nos conduz pela vida, onde nós não nos sabemos mais sozinhos, solitários, mesmo muitas vezes estando aí em isolamento. O Senhor está conosco. E também está conosco nesse tempo de culto, de maneira especial, onde nos conectamos nesse momento. Estamos aqui online, no mesmo horário, domingo de manhã, 10 horas, TV ligada, sentado, quem sabe, aí no seu sofá, para um tempo de culto, de louvor e adoração ao Senhor, um tempo de acolher a sua preciosa palavra em nossos corações. Por isso, o nosso encontro se dá em nome do Deus que é Pai, Criador de todas as coisas, em nome do seu amado Filho Jesus Cristo, que deu a sua vida por nós para nos salvar, e em nome do Espírito Santo de Deus, que habita no coração de todo aquele que crê. Queremos iniciar também com louvor, com adoração. Se você conhece, a letra está sempre projetada aqui embaixo. Cante junto, louve e adore o Senhor. Exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus.
verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Quero convidá-los também agora a termos um tempo de confessarmos o nosso pecado diante do Senhor. Animando-nos para esse momento, eu quero me referir a uma passagem de Isaías 53, verso 11 e 12, quando Isaías escreve a respeito do servo de Deus, referindo-se a Jesus, o Messias, que ainda aqui é profeticamente colocado que viria, mas que veio. E o profeta diz, depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, o meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. O mal ele carregará. Por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes e ele dividirá os despojos com os fortes. Porquanto ele derramou sua vida até a morte e foi contado entre os transgressores. Pois ele levou o pecado de muitos, e pelas transgressores ele intercedeu. Esse mesmo Senhor, Cristo Jesus, que deu a sua vida na cruz, está aí como nosso mediador, aquele que intercede por nós, aquele a quem podemos buscar e também confessar diante dele o nosso pecado. Convido para orarmos. Amado Senhor, eterno Deus e Pai, queremos primeiramente te agradecer por este novo dia, por esse domingo, dia de descanso, dia que também santificamos, separamos para te adorar, para estarmos reunidos em culto, para nos submetermos à Tua Palavra, tempo em que também, Senhor, queremos, neste momento, te confessar o nosso pecado, que não é novidade para Ti, porque o Senhor nos conhece integralmente, totalmente. E o Senhor sabe quanta coisa em nossa vida espelha, muitas vezes ainda a velha natureza, é reflexo do desejo da nossa carne, do nosso egoísmo, da nossa maldade. Senhor, nós trazemos isso com pesar diante do Senhor, do Teu trono de graça, e clamamos que tenhas misericórdia de nós. Perdoa-nos tudo aquilo que temos feito, dito, pensado ou deixado de fazer e que não te agrada. Senhor, limpa-nos pelo precioso sangue de Jesus. Renova sobre nós essa Tua graça preciosa. Restaura em nós um coração puro, um coração que te ama sobre todas as coisas e te serve com alegria renovada. Assim nós pedimos, clamamos e desde já agradecemos. Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Celebrando essa graça preciosa que sempre de novo é estendida em nossa direção, queremos mais uma vez cantar e louvar ao Senhor.
cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Merecida a vida, de graça recebi por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou impressionante é o seu amor. Aproximo, quebrantado por seu amor. Oi, o meu nome é Nayana, eu sou membro da Comunidade do Redentor e sou formada em Arquitetura e Urbanismo. Atuei durante 2 anos como voluntária no Bazar do Dorcas, em Almirante Tamandaré, na Vila do Bonfim. Lá na vila, eu conheci uma moça e seu filho pequeno, de 5 anos, que sofriam violência doméstica e estavam sendo expulsos de sua casa. A partir disso, eu comecei a mobilizar pessoas da Comunidade do Redentor e também da FATEV, que me ajudaram a levantar fundos e também através de mão de obra e doação de materiais de construção, para que a gente pudesse construir uma casa para esses dois. Sim, a gente construiu uma casa de 2 quartos, sala, cozinha, banheiro e lavanderia. Hoje, eles têm um local seguro para se abrigar e eles não podem mais ser expulsos desse local. E isso só foi possível porque uma galera, muita gente mesmo, ajudou doando o seu tempo, o seu talento, também o seu dinheiro, para que isso pudesse ser possível. E eu só tenho a agradecer muito à comunidade e todas as pessoas que ajudaram nesse projeto. Muito obrigada! Seguimos mais uma vez com a nossa série Evangelho e Cidadania. Lembro que o principal objetivo dessa série é que nós queremos refletir
de uma forma simples, mas sincera, sobre a maneira como podemos viver a nossa fé em nosso dia a dia. E hoje nós queremos refletir mais especificamente sobre Evangelho e cultura. De fato, essa série nos remete a vivermos nossa fé em fidelidade e obediência ao Senhor e Salvador de nossas vidas, de uma maneira totalmente inserida no contexto em que o Senhor nos colocou. Com isso, não estou me referindo aqui tão somente ao contexto da comunidade do Redentor, onde nós congregávamos, mas me refiro a este país como um todo, Brasil, com todas as suas mazelas, problemas, desafios, nossa cultura, com as coisas boas e as coisas nem tão boas assim que existem nessa cultura, mas também me refiro ao contexto mais específico de nossa cidade, Curitiba, nosso bairro, a localidade em que residimos, vivemos, trabalhamos, convivemos. De fato, esse tema lança diante de nós um grande desafio. Como cristãos, vivemos uma espécie de cultura própria, temos até mesmo uma linguagem, por assim dizer, que as demais pessoas nem falam, né? Um tal de evangeliquez, se dá para chamá-lo assim. É um jeito de nos comunicarmos que muitas vezes parece que a nossa mensagem não chega mais nas pessoas. Nos comportamos e até mesmo nos vestimos muitas vezes de maneira diferenciada, escutamos música gospel e música de ritmos às vezes moderados, diferenciada. Afinal, a gente traz no coração aquela palavra de Paulo em Romanos 12:2, quando Paulo diz: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo. Na Nova Versão Internacional ele diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar. Na NVI, de novo, um pouquinho diferente, mas o conteúdo é o mesmo. Mas transformem-se pela renovação da sua mente, da sua mentalidade, a fim de experimentarem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sim, sempre fomos ensinados a viver uma contracultura cristã. E agora, talvez você me pergunte, você está mudando o seu discurso? Não, é claro que não. O que o apóstolo Paulo está nos dizendo em Romanos 12 está longe de significar que devemos viver como pessoas de outro planeta nessa terra. Retomo aqui a afirmação que eu já fiz em minha pregação passada, de que o Evangelho não é alienante, muito menos ele é alienígena. Falávamos na ocasião sobre a encarnação de Jesus em nossa realidade, quando falávamos das relações com as estruturas de poder. Jesus não veio apenas para trazer uma boa nova, uma nova moral, um novo ensinamento. Ele mesmo é o Evangelho de Deus para nós. E é nessa mesma perspectiva que Jesus envia os seus discípulos de ontem e de hoje, o que nos inclui, ele nos envia ao mundo. Não para um outro mundo, mas para dentro da realidade deste mundo em suas variadas formas e culturas, para ali anunciarmos, testemunharmos a respeito deste mesmo Evangelho que segue sendo o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, precisamos sim refletir sobre Cristo e a cultura, ou seja, sobre o Evangelho, que é o próprio Cristo e a cultura. Trata-se de um exercício absolutamente necessário para entendermos que a fé cristã tem sim implicações em todas as dimensões da nossa existência. Francis Schaeffer, autor de um livro extraordinário chamado Deus que Intervém, afirmou com muita propriedade, dizendo que o cristianismo não é uma série de verdades no plural a serem despejadas sobre as pessoas, mas é a verdade escrita com V maiúsculo.
É a verdade sobre a realidade total na qual estamos inseridos e não apenas sobre assuntos religiosos, particulares, subjetivos. É aquilo que também já afirmamos aqui na pregação passada, olhamos para a realidade usando os óculos do Evangelho. Afinal, nossa realidade é real. Desculpa a redundância, mas é bom lembrar, ela não é virtual, ela é real. E então, o que Francis Schaeffer está afirmando é que o cristianismo não é uma mera religião que, por natureza, está limitada a tratar de assuntos subjetivos e pessoais. Não, definitivamente não. O cristianismo é uma cosmovisão que tem resposta para os mais profundos dilemas da vida humana e permeia todas as áreas da nossa existência. A história nos mostra que o cristianismo não apenas levou uma mensagem de salvação ao mundo, mas que este evangelho também exerceu a maior força de transformação de culturas vigentes pelo mundo afora. Eu quero repetir aqui aquilo que já dissemos também na pregação passada, de alguma forma já está dentro do que eu disse. O Evangelho não é alienante e ele não é alienígena. O Evangelho é operante. Ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, diz Paulo em Romanos 1,16. Ele é a fonte geradora de vida. Vida nova, vida com tempero, vida e salvação. É como se aquela pequena semente de grão de mostarda, que também já nos referimos a ela, que ao ser lançada na terra, carrega em si o potencial de crescer e frutificar. E essa salvação, da qual Paulo fala em Romanos 1,16, não é apenas uma salvação da nossa alma etérea, volátil, não é uma salvação das nuvens. Toda a nossa vida é transformada pelo agir do Espírito Santo de Deus que vem habitar em nossos corações quando cremos em Cristo. Assim, anunciar o Evangelho não é apenas comunicar um conjunto de doutrinas religiosas ou um conteúdo bíblico a ser assimilado intelectualmente. Também não é convencer as pessoas que devem frequentar, por exemplo, uma comunidade, a nossa comunidade, uma igreja cristã, ainda que isso faça parte. O Evangelho é o próprio Cristo que veio a esse mundo, encarnou nossa realidade e, por amor a nós, livre e espontaneamente morreu na cruz, sem um único pecado que o pudesse condenar, para assumir o meu e o teu pecado. E agora, pela fé nele, somos reconciliados com Deus, reconciliados conosco mesmo, reconciliados com o mundo, com o próximo, e capacitados para vivermos amando e servindo ao Senhor sobre todas as coisas e amando e servindo ao próximo como a nós mesmos. Você consegue imaginar o impacto disso na nossa vida, no dia a dia, na vida das pessoas? Você já vivenciou essa realidade em seu viver? Você já experimentou o potencial transformador de nossa realidade pessoal e ao nosso derredor que esse Evangelho produz? Nós costumamos ter uma compreensão muitas vezes dualista, portanto reducionista da fé cristã. Ou seja, separamos alma e corpo, separamos espiritualidade do cotidiano, da vida cotidiana. Reduzimos a fé cristã basicamente a um conjunto de ideias, princípios, afirmações, proposições, liturgias que nos são ensinados e nos quais cremos, assimilamos, praticamos. Contudo, o Evangelho, o Cristo vivo, nos resgata por inteiro. Tornamo-nos filhos e filhas de Deus pela fé nele. Sim, o Cristo vivo, por meio do seu Santo Espírito, vem fazer morada em nosso coração.
E isto também é encarnação, se dá para dizer assim. Falando da encarnação de Cristo, João escreveu, capítulo 1, verso 9 seguintes, aquele que é a verdadeira luz, que ilumina a todos, estava chegando ao mundo, nascendo entre nós. Veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não o reconheceu. Veio a seu próprio povo e eles o rejeitaram. Mas a todos que creram nele e o aceitaram pela fé, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Tornamo-nos filhas do Pai eterno. Pai este que é amor em sua essência, que derrama do seu amor em nossos corações pelo poder do seu Santo Espírito. Como a gente lê também em Romanos 5,5, sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com o seu amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Como afirma James Smith no seu livro, ser discípulo de Jesus, portanto, não é simplesmente por ideias, por doutrinas e crenças corretas na cabeça das pessoas, a fim de que estas propiciem um comportamento adequado nesse mundo, a fim de que sejam sacadas da presente cultura e vivam uma cultura à parte. Pelo contrário, ser discípulo de Jesus é uma questão de ser o tipo de pessoa que ama da maneira que Deus quer, da maneira certa, incondicional, sacrificialmente, ou seja, uma pessoa que ama a Deus acima de todas as coisas, mas que também ama o próximo como a si mesmo. Desta forma, a partir de uma vida restaurada em e por Cristo, uma vida cheia do amor de Deus, a nossa postura para com o mundo, a sociedade, a sua cultura é guiada pela primazia do amor. E esse amor que o mundo não conhece, porque não conhece a Cristo, pois é revelado somente em Cristo, é que faz novas todas as coisas. É esse amor de Deus em nós que Cristo irradiou de forma plena na sua pessoa e vida quando andou entre nós, e agora habita em nós. E é igualmente irradiado ali onde nós vivemos, atuamos, em nossa cultura. Por isso, Jesus também disse, vocês são o sal da terra. Vocês são o sal da terra. Não é que devamos ser. Estando nele, somos. Mas se o sal perder o sabor, para que servirá? É possível torná-lo salgado outra vez? Será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não serve para nada, diz Jesus. E ele afirma, vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Ela é visível. Assim como ele diz, não faz o menor sentido acender uma lâmpada, uma vela e colocá-la debaixo de um balde. A grande questão que se nos impõe é a seguinte: como viver o testemunho cristão de forma relevante em nosso contexto e cultura, de forma a cumprirmos nosso chamado de sal da terra e luz do mundo. Isto se torna especialmente desafiador em nossos dias, cuja cultura pluralista tem transformado o direito à diversidade de forma ampla e restrita, praticamente numa ideologia. Que perguntas e desafios, afinal, essa realidade traz para a nossa compreensão da missão da Igreja de Cristo e do significado das boas novas do Evangelho para o nosso tempo? Afinal, que tipo de vida comunitária devemos ter hoje como Igreja de Cristo para que assim o Evangelho que anunciamos e testemunhamos seja respaldado pelo jeito que nós vivemos?
especialmente em meio a esta pandemia, quando sequer temos nos reunido presencialmente como comunidade cristã. Então, numa sociedade cada vez mais líquida, fluida, solúvel, onde cada um tem a sua verdade e ainda assim provisória, onde as pessoas tendem a considerar que a atitude mais radical é a de não se comprometer com nada e com ninguém. Afinal, amanhã ou depois poderá surgir um novo conceito, uma nova verdade, e eu preciso estar livre para uma transição rápida. E como esta volatilidade impacta a nossa vida, a sociedade na qual estamos. A modernidade líquida nos dá uma sensação de fracasso por tanta fragmentação. Zygmunt Bauman, um professor, sociólogo, filósofo polonês, ateísta, autor de mais de 70 livros, dentre estes estão aqueles nos quais se desenvolve esse conceito de vida líquida, tempos líquidos, vida para consumo e muitos outros. E de acordo com Bauman, nos tempos atuais, as relações entre os indivíduos nas sociedades tendem a ser menos frequentes e menos duradouros. Ninguém quer vínculos, ninguém quer se comprometer com ninguém. Uma das frases poderia ser traduzida da seguinte forma, né? Por assim dizer, as relações escorrem pelos nossos dedos. Segundo o seu conceito de relações líquidas, formulado, por exemplo, no livro Amor Líquido, as relações amorosas deixam de ter aspecto de união e passam a ser mero acúmulo de experiência. Pois é, numa sociedade assim, muitas das atitudes do mundo evangélico, aliás, que atualmente já é algo difícil de conceituar e estabelecer limites para o mundo evangélico, porque tem tanta coisa que é colocada debaixo desse guarda-chuva que não cabe ali. Mas, em todo caso, muitos dos valores e princípios bíblicos aplicados à vida são vistos e interpretados hoje pela nossa sociedade e por essa cultura líquida como sinais de intolerância, sinais de fundamentalismo e de fanatismo religioso. Enquanto isso, o mundo evangélico os apresenta e os impõe com zelo e rigor religioso. E isso tem gerado embates irreconciliáveis, onde já não se distingue mais o amor e a graça de Deus que devem pautar a nossa vida, nossas relações humanas e conjugais, nos conduzir a um diálogo e um desejo de servir ao próximo e não olhá-lo como um inimigo a ser combatido. Francis Schaeffer, cito de novo, nos apresenta um conceito de cobeligerância, dá para dizer assim. Ou seja, este conceito significa que, como cristãos, podemos trabalhar em cooperação com qualquer grupo, qualquer pessoa, qualquer instituição, organização ou movimento com que se tenha uma convergência de valores, valores estes que promovam a vida e a justiça. Nós ouvimos um pouco disso no culto do Dorcas, né? De como esse projeto Dorcas tem buscado parcerias com as mais diversificadas instituições, organizações, empresas, órgãos governamentais, pessoas, a fim de fazer a diferença na vida das crianças e suas famílias no bairro Bonfim, lá e seus arredores, em Almirante Tamandaré. Naquele contexto, o Dorcas, através das pessoas que ali servem com os seus dons e talentos, torna-se presença do reino de Deus, sal da terra, luz do mundo. Mas, para se chegar a esse nível de participação, de parceria, é necessário construir muitas pontes por meio do diálogo.
Num contexto em que se costuma construir muros e derrubar pontes, é um grande desafio. E nesse contexto de diálogo, precisamos dar alguma atenção às recomendações feitas, por exemplo, por John Stott. Este conhecido autor evangélico afirma que a prática do diálogo evita duas tendências nocivas, a saber, a imposição de um lado e a indiferença de outro. Ou seja, uma vez que estamos convictos sobre a verdade do Evangelho, uma vez que estamos comprometidos de maneira pessoal com o Cristo vivo, por meio da fé nele, então também teremos os fundamentos para a nossa abertura ao diálogo, sem crise. Já não preciso impor o que eu creio sobre o que eu penso sobre a vida das outras pessoas, mas também já não serei mais indiferente para com o nosso próximo, para com as suas necessidades, para com o que acontece ao nosso derredor. Dialogar com o outro, com o diferente, com a cultura vigente, não é você se arrogar o dono da verdade que precisa ser enfiada goela abaixo na vida do outro. Não se trata de ter uma postura soberba de saber tudo e assim nos tornarmos em críticos contumazes que só sabem apontar os defeitos na vida das outras pessoas. Dialogar significa que estou também disposto a ouvir o outro. Ouvir sobre o que ele pensa, como ele se sente, sobre o que ele acredita, e inclusive estar disposto a ouvir, quem sabe, críticas ao cristianismo, ou pelo menos a forma como nós a vivemos, como a igreja a tem vivido. Contudo, não precisamos nem devemos cultivar uma abertura irrestrita e total, na qual deixamos em suspense e abrimos mão até mesmo às nossas convicções mais caras a respeito da verdade do Evangelho e sobre o nosso compromisso pessoal com o Cristo vivo. Fazer isso seria destruir nossa integridade como crentes no Senhor e Salvador de nossas vidas. O desafio continua sendo, como Ziel Machado escreveu, o exercício da persuasão, não da imposição. Mas uma persuasão apoiada numa argumentação baseada na Bíblia, uma persuasão bíblica, como Paulo fazia. Paulo procurava por todos os modos persuadir as pessoas desse Evangelho, convencê-las dessa verdade. Por isso, essencialmente, evangelizar é apontar para Cristo e para a cruz do Calvário, onde a sua obra salvífica foi consumada. Esta é a tarefa da evangelização que está colocada sobre os nossos ombros. Esta é a essência de sermos sal da terra e luz do mundo. Mas esta evangelização também se baseia no exemplo de um serviço comprometido com a justiça e o amor procedentes desse mesmo Evangelho. Portanto, nosso chamado e tarefa não é apresentar dogmas e doutrinas que podem e serão questionadas, discutidas, criticadas, rejeitadas. Paulo, por exemplo, não se apresenta como um mestre de uma nova teologia a ser assimilada e seguida. Não, Paulo se compreende como mensageiro comissionado pela autoridade do próprio Senhor Jesus para anunciar um fato novo, ou seja, que no ministério, na vida e morte e ressurreição de Jesus, o próprio Deus agiu de modo decisivo e definitivo para revelar e cumprir o seu propósito de redenção, de salvação para todo o mundo. Essa declaração, esse testemunho, esta proclamação não quer ser uma imposição, mas sim um simples e ainda assim um poderoso convite à fé. Quem convencerá, contudo, as pessoas, o mundo desta verdade? Isto é obra do Espírito Santo de Deus. Então, gente querida,
a grande comissão que o Senhor coloca diante de nós, de anunciarmos o Evangelho a todas as pessoas em nossa geração e cultura, é ao mesmo tempo simples e altamente complexa. Nós vivemos num tempo marcado pelo pluralismo religioso, marcado pela diversidade. Por um lado, nós temos uma mensagem, um evangelho que anuncia e proclamamos ousadamente que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém chega a Deus senão por seu intermédio, como ele mesmo diz. E a radicalidade desse evangelho dentro de uma cultura pluralista costuma constranger as pessoas. Saiba disso. Afinal, proclamamos este evangelho com coragem e ousadia como sendo a verdade e não meramente ou possivelmente uma opinião pessoal. E sem dúvida, esta mensagem poderá ser rejeitada. Aliás, como muitas vezes tem sido, segue sendo e continuará sendo rejeitada. Muitos a rejeitam. Assim como algumas pessoas acolhem esse evangelho com alegria e gratidão e têm suas vidas transformadas. Glória a Deus por isso. Vejam o exemplo da Lídia, uma mulher da cidade de Tiatira, ficava na província romana da Ásia, no oeste da Turquia hoje, vendedora de um tecido caro, de púrpura, vermelho, roxo, e que se encontrava juntamente com outras mulheres à beira de um rio na cidade de Filipe, às quais Paulo foi e anunciou o evangelho de Jesus Cristo. Em Atos 16:14 diz que Lucas nos conta que a Lídia começou a crer em Cristo porque o Senhor lhe abriu o coração para acolher as coisas que Paulo dizia. O Senhor lhe abriu o coração para acolher as coisas que Paulo dizia. Não é dito nada a respeito das demais mulheres que ali estavam e ouviram o mesmo evangelho. Ainda que todas ouviram a mesma mensagem, contudo, parece que só Lídia teve uma vida profundamente transformada por esse evangelho. Fica evidente aqui que o mérito dessa conversão de Lídia não é da habilidade da pregação do Paulo, mas é obra do Espírito Santo de Deus que agiu no coração de Lídia. E assim como inspirou e usou Paulo para apresentar esse evangelho, ser porta-voz desse evangelho. Como Paulo vai falar mais tarde em sua carta pastoral aos Tessalonicenses, capítulo 1, verso 4 e 5, sabemos, irmãos, que Deus os ama e os escolheu, pois quando lhes apresentamos as boas novas, o evangelho, não o fizemos apenas com palavras, mas também com poder, visto que o Espírito Santo lhes deu plena certeza de que era verdade o que lhes dizíamos. Este pluralismo religioso, então, de hoje e a pluralidade das culturas humanas costumam ser confundidas, afinal, do ponto de vista de um sociólogo, a religião faz parte até da própria cultura das pessoas. E isso é especialmente verdade aqui no Brasil, onde religiosidade, cultura, manifestações culturais estão estreitamente conectadas. Afinal, nenhuma crença religiosa deixa de trazer implicações para a cultura, e isso também vale para o cristianismo. Assim, testemunhar em palavra e atitudes o Evangelho de Cristo para a nossa geração e sua cultura, da qual fazemos parte, não deixa de ser um grande desafio. Mas não podemos fugir dele, nem nos omitir. Termino com uma pergunta desafiadora. Até que ponto você está disposto a chegar para criar um sistema de comunicação que fale ao coração das pessoas a que estão aí à sua volta, com quem você convive? Evangelizar é mais que entregar um folheto, é mais do que comunicar e convidar que as pessoas participem de um culto, ainda que isso faça parte.
Evangelizar é irradiar o grande amor de Deus exposto em Cristo e sua obra na cruz. Amor esse que acolhemos em fé. Irradiar esse amor criativamente e intencionalmente em nossas relações, no nosso dia a dia da vida. Que o Senhor nos use de forma relevante em nosso tempo, em nossa geração e em nossa cultura, para que a gente faça a diferença, para que o Evangelho chegue ao coração das pessoas e elas possam ser transformadas como um dia nós fomos. Amém. fizeste, Senhor, nós queremos fazer tua vontade, ó Pai, transforma em nosso querer tua vontade. Sustento para a alma, vivendo cada dia aos teus pés.
fizeste, Senhor. Nós queremos fazer tua vontade, ó Pai. Transforma em nosso querer tua vontade. Bem, gente, queremos finalizar o nosso culto e quero convidá-los para uma palavra de oração final. Queremos ainda também interceder, queremos clamar pela direção do Senhor nessa nova semana que está diante de nós. Querido e amado Senhor, eterno Deus e Pai, queremos te agradecer de todo o nosso coração por mais esse tempo que aqui pudemos ouvir tua palavra, falar desse evangelho, compartilhar essa palavra preciosa que vem para os nossos corações e vem fazer a diferença. Porque não é um acúmulo de conceitos, não se trata meramente de doutrinas, mas o teu evangelho é vivo, porque o Senhor é vivo. Tu és a razão da nossa vida, da nossa esperança, de tudo aquilo que somos e fazemos. Obrigado, Senhor, porque nos convidas a fazer parte deste reino, reino eterno, e nos convidas a te servirmos com amor e graça. Amor esse que é derramado em nossos corações pela fé em Cristo Jesus. Senhor, nós queremos nos dispor e queremos também clamar que o Senhor nos capacite a sermos relevantes em nosso tempo, em nossa cultura, que o Senhor nos dê criatividade para que possamos comunicar esse Evangelho de modo que as pessoas o compreendam, de modo que o Teu Espírito Santo potencialize essa verdade no coração das pessoas, de modo de que elas possam se render a Ti, confiar suas vidas a Ti e andar com o Senhor todos os dias até que o Senhor venha. Obrigado, Senhor, que nós também podemos interceder. E nós queremos, de maneira especial, nesta manhã, mais uma vez, pedir pela vida da pequena Débora. O Senhor sabe a luta dela com a doença, os tratamentos, a dificuldade muitas vezes que isso tem trazido para ela, as dores as quais ela enfrenta. Senhor, nós clamamos, cuida da Débora, traz a Tua cura sobre a vida dela, renova nela a esperança, o amor, a fé que ela tem colocado e depositado no Senhor. Senhor, nós confiamos também aos Teus cuidados, a sua família, Ayrton, Cláudio, Felipe. Senhor, olha por essa família de maneira especial. Nós queremos também, Pai querido, já ir intercedendo por esse tempo de eleições que mais uma vez se aproxima. Senhor, nós queremos fazê-lo e votar com responsabilidade. Dá-nos discernimento, dá-nos, Senhor, a percepção de nomes que possam de fato representar o interesse do povo, da nação, da cidade. Senhor, levanta pessoas também comprometidas com a Tua verdade, a Tua justiça, o Teu amor. Senhor, nós queremos interceder, continuar intercedendo por famílias que têm tantas vezes sido desestruturadas em relacionamentos conturbados, agressivos, incompreensões, mas também famílias que têm sido solapadas na sua sobrevida financeira, de sustento, com perda de emprego, falência do negócio,
Senhor, cuida, mas sobretudo dá-nos também olhos abertos que percebam a necessidade daqueles que estão à nossa volta, perto de nós ou nem tão perto. Como temos feito também em nossas campanhas, Senhor, queremos levantar recursos, continuar levantando recursos que possam abençoar vidas, que possam ajudar no mínimo necessário para dar sobrevivência, para dar algum nível de conforto e sossego também a estes corações aflitos. Continuamos a interceder por aqueles que têm sido acometidos de doenças, não só da Covid, mas tantas outras, e muitas vezes não têm conseguido tratar, não têm conseguido buscar ajuda. Lembramos das equipes médicas, das que estão à frente nessa batalha. Senhor, concede graça, concede ânimo e força renovada para seguir nessa tarefa. Pedimos também por cada um de nós, pela nova semana, acompanha-nos em que temos pela frente, seja no trabalho, atividade, cuida, Senhor, de nossa saúde, cuida da nossa alma, do nosso coração, cuida de nossas famílias, abençoa-nos e faz de nós também instrumentos da Tua bênção na vida de outros. E tudo mais, Senhor, que aqui não mencionamos, queremos trazer diante de Ti, orando juntos, a oração que o Senhor mesmo nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante a sua face e te conceda a sua paz. Vá na paz do Senhor e o sirva com alegria e gratidão no coração. Não esqueça que sempre continuamos tendo a nossa conversa no pátio após esse momento aqui. Ali no chat também está divulgado o link, basta você clicar e acessar. Um tempo de diálogo, partilhar histórias, talvez sobre o tema que falamos, está ali à sua disposição. Participe, é um tempo que a gente tem para pelo menos se ver, se reencontrar. Um abençoado domingo a todos, um bom tempo de descanso e que a paz de Deus habite seus corações. Amém.